Quando nós falamos desse amor incondicional de Deus, amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador 70 vezes 7, nós realmente ficamos extasiados, maravilhados, porque não fosse esse amor, não fosse essa misericórdia de Deus, há muito que nós já teríamos sucumbido, há muito que nós já teríamos ido para o inferno. Mas aí, vamos entender um pouquinho, falando sobre o amor de Deus para conosco, uma vez que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que mesmo a gente vivendo no erro, no pecado, na maldade, Ele nos amou de tal maneira que Ele pega o seu único filho e Ele dá como sacrifício, como oferta viva pela humanidade ou para nos salvar. Aí, vamos entender o que está escrito em Mateus 22, no versículo 34 em diante, o título diz assim: o maior dos mandamentos. E quando a gente vai falar aqui de mandamentos, Mateus 22, versículo 34. Antes de ler isso aqui, eu queria levar você a uma reflexão da sua vida com Deus. Queria levar você a usar um pouquinho da sua massa cinzenta, da sua capacidade de raciocínio, levar você a usar um pouquinho, só um pouquinho. É muito comum hoje, nos dias atuais, até pelo advento da mídia, as pessoas, elas serem juízes de todo mundo. É comum hoje você ver, com o advento da mídia, pessoas se fazendo de professores, sem nunca ter entrado numa sala de aula, de doutores, sem nunca ter lido um livro. E, infelizmente, pessoas que elas acabam meio que conflitando ou confundindo até os que estão novos na fé, os que estão iniciando na fé. Você sempre me ouviu pregar, falar, que se você lê a Bíblia, ninguém vai te enganar. Você sempre me ouviu falar sobre isso. Leia a Bíblia para ninguém te enganar. Se você procurar ler a Bíblia e meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, que é um livro só, você não será enganado por ninguém, nem mesmo pelo diabo, que se disfarça de anjo de luz. Se você procurar um pouquinho analisar a sua Bíblia, você vai encontrar na sua Bíblia a voz de Deus. Na mesma Bíblia você vai encontrar a palavra do diabo, a voz do diabo. Você vai encontrar na mesma Bíblia a vontade humana. Tem horas que Deus diz: isso é ordem, isso é mandamento do Senhor. Tem momentos e tem trechos e coisas na Bíblia que não é mandamento, não é ordem. Se você obedecer, você alcança isso. Se não obedecer, você não alcança. Paulo, em alguns momentos, ele dava a sua opinião. Ele dizia, ele completava dizendo assim: isso não é mandamento. Isso é opinião minha. E você vai encontrar a voz do homem na Bíblia. Você precisa ser maduro o suficiente para você entender ou discernir o que é Deus, o que é o diabo, o que é o homem falando. Tem coisas que não está tudo detalhado na Bíblia, mas o Espírito Santo, ele dá discernimento. Ele nos dá capacidade de raciocínio e entendimento. Você sabe que no dia do juízo, um resumo para você entender, no dia do juízo, nós não vamos ser julgados pelo que nós sabemos.
Nós vamos ser julgados no dia do juízo, tá bom, pelas nossas obras, mas também pelo tanto que nós amamos. Agora, amar quem lhe faz bem, não tem louvor nisso. Que louvor tem? Que aplausos você vai receber em amar quem lhe ama, em fazer o bem para quem lhe faz o bem. E aí Deus vai falar e vai nos mostrar que o verdadeiro amor é amar o inimigo. Aí eu quero que você entenda que amar o seu inimigo não é ter sentimento. Porque quem vai amar o sujeito que matou o seu filho? Como amar? O sujeito matou o seu filho, está lá preso. Como que você vai amar? Não dá para amar. Sua vontade de matar também. Sua vontade de pagar com a mesma moeda, a vontade da carne, do ser humano que é carnal, é devolver na mesma medida. É fazer com que aquilo que ele recebeu, se ele recebeu numa face, ele vai dar, não a outra face, ele vai dar na outra face. Essa é a vontade humana. Então, como que eu amo o meu inimigo se esse amor não é o sentimento? Como amar o inimigo para Deus colocar brasas vivas na minha cabeça? Amar o seu inimigo não é sentimento, mas é você sempre estar disponível para ele quando ele precisar. E aí vamos ver Mateus 22, no versículo 34, o título diz: o maior dos mandamentos. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer, falando de Jesus, né? Os sábios da época, falando de Jesus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, olha só, doutor da lei, teólogo, né, da época, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Tem muitos cristãos, crentes, que nem esse primeiro mandamento elas conseguem aplicar. Elas conseguem falar. Deus é o primeiro, Deus é o meu tudo, Deus é o meu Senhor, é o único na minha vida, mas ela não aplica isso, ele não é. Na prática, no dia a dia, o primeiro na vida dela é o filho, o primeiro na vida dela é o dinheiro, o primeiro na vida dela são coisas e pessoas. Mas ela não consegue aplicar, ela consegue falar do primeiro. Este é o primeiro e grande mandamento. No versículo 39 diz: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem o versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se nós fôssemos resumir os 10 mandamentos, seria isso aqui. Como que você vai amar o próximo como a ti mesmo? Se hoje nós vivemos num mundo tão individualista que as pessoas só olham para o seu umbigo, e se o próximo morrer do lado dela, ela passa por cima dele e continua fazendo ou vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. Não há mais sentimento pelo próximo. Não há mais empatia dela se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Não há mais esse amor pelo próximo. Aí a gente vai ver nessa geração midiática pessoas fazendo perguntas ou se julgando teólogos, crentes, cristãos, que hoje são mais
apedrejadores de crentes do que propriamente crentes. Pessoas que não são a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, não é a que você frequenta, é a que você é. Eu tenho que ser igreja de Jesus no meu trabalho, eu tenho que ser igreja de Jesus na minha casa, eu tenho que ser a igreja de Jesus no convívio com os meus amigos. E qual é a igreja que eles estão lendo em você? Paulo disse que nós seríamos cartas lidas. As pessoas que estão vivendo ou convivendo com você, elas estão lendo o que em você? Você é uma carta lida. Não é o que você fala, é o que você está sendo. A verdadeira igreja não é a que você vai, é a que você é no seu dia a dia. Aí você vai pegar essas mesmas pessoas que às vezes se julgam super crentes e pergunta para ela quais são os 10 mandamentos. Ela não sabe. Repete aí os 10 mandamentos. Você não sabe de cabeça. Tem muitos que não sabem. Aí a menina, nas perguntas lá que eu pedi para fazer no Instagram, alguém colocou assim: ah, mas o senhor não tem filho? Eu coloquei, não temos filho. Eu com a Ana Cláudia não temos filhos, porque eu decidi fazer vasectomia. Com 22 anos eu fiz vasectomia. Aí depois vem uma outra pergunta, né? Mas aí você não está obedecendo os mandamentos de Deus, que é crescer e multiplicar. Ai, meu Deus do céu, onde que crescer e multiplicar é mandamento na Bíblia? Aí a outra coloca assim, então por que casou se não queria ter filho? Eu não casei para ter filho. Mas se você pensar um pouquinho, são essas mesmas pessoas que depois ela pode parar no final da reunião e perguntar por que a vida dela não está indo. Por que as coisas para ela não estão funcionando ou não estão funcionando. Porque infelizmente as pessoas não conseguem usar a sua cabeça, ela não consegue ter a direção do Espírito Santo, ou Deus não consegue trabalhar na mente dela, porque a mente dela está escrava. A mente dela está escrava de vãs filosofias, ela não consegue parar e mergulhar no que está escrito. Aí alguém vai dizer assim para mim, as pessoas sempre escrevem, aí na igreja Hospital da Alma, vai ter campanha de sacrifício, a exemplo da Fogueira Santa. Mas aí eu penso, meu Deus do céu, a criatura, ela não aceita sacrifício. Aí o outro não aceita dízimo. Aí o outro não aceita isso, não aceita aquilo outro. Mas a Bíblia fala o quê? O que a palavra de Deus fala com respeito a dízimo? Com respeito à oferta? Com respeito a sacrifício? O que a palavra de Deus fala com respeito a tudo isso? Então eu vou anular a palavra de Deus, eu vou criar a minha Bíblia, eu vou criar a minha doutrina, eu vou criar o meu pensamento, é isso? É isso que as pessoas estão querendo, que seja criada uma igreja ao seu modelo, ao seu pensamento, ao seu desejo. É questão de você usar um pouquinho da sua capacidade de raciocínio. Repete aí os 10 mandamentos na sua mente, principalmente para quem já está antigo na igreja. Repete, para você ver se de repente você não vai conseguir faltar alguns aí, mesmo com tempo de igreja. É diferente a pessoa que ainda não tem habilidade com as coisas de Deus, com aquilo que é de Deus. Quando Jesus diz que esses 2 mandamentos são os principais, é porque até hoje os fariseus, até hoje os judeus, até hoje a humanidade não entendeu o que ele fez na cruz. Até hoje a humanidade não entendeu o que Jesus fez na cruz, que foi amar o próximo como a si mesmo. É como se a gente hoje colocasse um nome assim, Jesus ressuscitou, e daí? O que eu tenho com isso? É assim que as pessoas estão fazendo, estão tratando o cristianismo, estão tratando Jesus. Jesus ressuscitou, aí a pessoa vai escrever lá no Instagram, e daí? O que eu tenho com isso? É assim que as pessoas, infelizmente, estão tratando Deus e o seu próximo. É assim que as pessoas estão vivendo. Ao ponto do levita, o sacerdote, ver o sujeito caído, machucado, ferido, morto, semi-morto, está escrito, na beira do caminho,
e o sacerdote cortou volta, o levita cortou volta. O sacerdote, o levita representa o pastor, representa o obreiro, representa a pessoa convertida. É como se ele chegasse, olhasse e falasse assim: de que religião ele é? Ah, é da igreja tal? Ah, então não vou ajudar não. De que religião ela é? Ah, é da igreja tal? Ah, então não quero nem saber. Que partido político ele é? Da esquerda ou da direita? Ah, então não vou nem parar para ajudar. Ele que morra. É assim que as pessoas estão vivendo. Aí vem um bom samaritano, que a Bíblia vai fazer questão de mostrar que não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, com Deus. E ele faz o que o sacerdote tinha que fazer, o que o levita tinha que fazer. Eu atendo pessoas aqui, que ela diz assim, eu já servi a Deus, fui obreiro, fui pastor que seja. E porque eu saí da obra e alguém disse que para mim não tinha mais salvação, eu morri espiritualmente. Porque alguém falou que para o meu caso não teria mais salvação, eu morri espiritualmente. E você leu a Bíblia para ver o que a Bíblia diz? Porque esse alguém que falou para você que não tem salvação, morreu na cruz por você? Não. Ué, então por que você deu ouvidos a ele? Eu vou ouvir aquele que morreu na cruz por mim. Eu vou dar crédito àquele que morreu na cruz por mim. Então, infelizmente, nós somos hoje uma geração, não todos, mas na sua maioria, fracos espiritualmente, porque a gente gosta muito de comer com a boca dos outros. A gente gosta muito de pensar com a cabeça dos outros. O rapaz outro dia me perguntou: quantas horas de jejum o senhor faz por semana? E eu respondi para ele: se eu falar para você que eu faço 20 horas de jejum toda semana, você vai passar a fazer se você não estava fazendo? E se eu falar para você que eu não faço jejum, um dia ou outro, quando Deus toca, eu faço, e você vinha fazendo todo dia, você vai parar de fazer só porque eu falei que não faço? E a sua fé está onde? E a sua opinião bem definida está onde? Você já imaginou eu, 25 anos, servindo a Deus na Universal? 25 anos. Crendo nessa palavra, servindo a Deus, pregando essa palavra. Aí agora eu chego para você e digo assim: irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Eu descobri que eu estava enganado há 25 anos. Eu descobri que tudo que eu preguei, que eu falei, não era bem aquilo não. Eu descobri uma outra Bíblia agora, porque a Bíblia católica tem mais 7 livros. Eu descobri uma outra Bíblia que tem outras coisinhas aí, e aquilo lá não era verdade. Agora eu descobri que é outro jeito. E quem garante para você que agora, o que eu estou falando agora, eu não vou demorar mais 20 anos para depois descobrir que eu também estava enganado? Agora eu levei 25 anos para descobrir que eu estava enganado. Tem alguma coisa errada. Bispo, eu estou com esse meu marido aqui há 20 anos. Eu descobri que eu não amo esse homem. Mas você levou 20 anos para descobrir isso? Você viveu com ele 20 anos. E você foi descobrir agora que ele está desempregado? Que você não ama ele? Ah, foi agora. Bispo, eu estou com essa mulher há 20 anos. E agora eu descobri que eu não amo essa mulher, não amava essa mulher. Agora que você deu 10 filhos para ela, o corpo dela está meio que deformado, agora você descobriu que não ama mais, né? Você levou 20 anos para descobrir, tem alguma coisa errada? Ou não? Então, eu vou melhorar para você. Você que já está firme com Jesus, fala o nome dos 12 apóstolos. Repete o nome dos 12. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, né? Não, Marcos e Lucas não eram apóstolos. Vou te ajudar. E agora? Mas no dia do juízo não é pelo que nós sabemos, não. É o tanto que nós amamos. Eu só estou falando isso porque tem coisas que antes de você falar, procura saber. Procura ler. Quando eu tenho a minha opinião bem definida na palavra de Deus, eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar. Não estou preocupado com o que os outros vão achar.
Eu vou seguir o que está na palavra de Deus. Eu vou obedecer o que está na palavra de Deus. Qual é a verdadeira religião? Porque desde que nós conhecemos, principalmente com o advento de Jesus, quando Jesus veio, o que Jesus mais bateu foi em cima de religião. Nós sabemos que religião engessa, religião, ela bloqueia a cabeça da pessoa, não deixa pensar, não deixa viver, não deixa obedecer a palavra. E qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é o que está em Gálatas 6:2. Essa é a verdadeira religião. É Gálatas 6:2 e deixa aí, Tiago 1:27. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa é a religião. É você diminuir o peso do seu próximo. Se eu posso fazer... Aí, presta atenção. A verdadeira religião é essa. Você diminuir a carga. Diminuir o peso do próximo. Aí eu vou te ajudar num detalhe importante. Se o que eu vou falar não ajuda, não fala. O que você tem para falar para o seu próximo vai ajudar? Vai diminuir a carga? O peso? Não, não vai? Então não fala. Se o que eu vou falar vai somar, então eu falo. Mas se o que eu vou falar não vai somar, não falo. Tiago 1:27. Porque aí tem alguns dizendo, não, mas não está escrito religião aí, em Gálatas. Pois é, irmão. Então em Tiago 1:27 diz, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Por que ele fala órfãos e viúvas? Porque principalmente naqueles dias, se a mulher ficava viúva, já era tratada como lixo, desprezível. Não tinha nenhum valor nem para a família. O órfão, a mesma coisa. Representa a viúva e o órfão hoje, o sofrido, o aflito, o que está morrendo, o que está gemendo. Então qual é a verdadeira religião? Você estender a mão para o órfão, para o miserável. Você estender a mão para quem está sofrendo. Você estender a mão não é simplesmente você dar um prato de comida para a pessoa que está com fome. Porque você dá um prato de comida agora, daqui a pouco ela está com fome de novo. Mas o estender a mão para o órfão, para a viúva, o visitar o órfão, a viúva, é levar até eles o Senhor Jesus vivo, a palavra viva. É mostrar a eles o caminho da salvação. Então, o nosso relacionamento com Deus só é verdadeiro mesmo quando nós temos relacionamento com o próximo. A pessoa diz, eu e Deus, Deus e eu somos um só, eu e Deus nos tornamos uma pessoa só, eu sou nascido de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas o relacionamento dele com as outras pessoas é só litigioso, é só de brigas, é só de apedrejamento, é só de mágoa, é só de ressentimento, é só de fazer mal às pessoas. Ela não tem relacionamento com Deus. Você acabou de cantar, que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, e Deus me ama mesmo assim. Mas a gente não consegue amar o próximo, por conta dos defeitos deles. Porque a gente se julga melhor que eles, mais santo que eles. A gente se julga melhor que eles. Jesus era chamado amigo de pecadores. Ele comia com o pecador, ele ia na casa do pecador, ele se assentava com o pecador, mas ele não compartilhava do que o pecador estava compartilhando. Ele mostrava Deus para o pecador e ele não queria ser como o pecador. Ele queria fazer com que o pecador tivesse vontade de ser o que ele estava sendo. Hoje a gente vê o crente querendo parecer com o incrédulo. Ao invés do incrédulo querer se parecer com um crente, a gente vê o crente querendo se parecer com o incrédulo. Sim ou não?
Eu não posso fazer esse negócio de caixinha de pergunta, eu não posso. Não posso. Porque tem pergunta que eu vou responder de um jeito que vai dar miséria. Eu não aguento me segurar. Tem pergunta que só Deus para ter misericórdia. Aí a gente fica pensando, meu Deus, será que é verdade mesmo isso aqui? Não é sacanagem, não? Será que essa pessoa está pensando nisso mesmo? Pode ser que um ou outro, sim, ainda é neófito no que diz respeito à fé. Mas a gente está muito mal. A gente está muito mal. Os doutores da época queriam experimentar Jesus e eles que foram experimentados. Hoje nós temos crentes com 30 anos de igreja. Que qualquer incrédulo, dependendo da pergunta que ele faz, o crente não sabe responder. Aí o incrédulo vai chegar e vai falar assim, pode comer carne de porco? Porque na Bíblia fala que não pode comer carne de porco. É verdade, na Bíblia fala. É mandamento? Não, não é mandamento. E por que a Bíblia fala? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, o povo estava no deserto. Deus falou para não comer nada de animal fendido, porque se tivesse uma doença, não ia ter remédio, não ia ter nada para poder protegê-los. E Deus privou eles de carne de porco, de alguns frutos do mar. Não tem gente que tem alergia a camarão, por exemplo? E lá no deserto, ia correr para onde? João 23? Não tinha João 23. Qual o hospital? Então Deus falou para eles não comerem. Bispo, e hoje? O senhor come carne de porco? Aí se eu falar que como, e você acha que é pecado, você vai passar a comer só porque eu falei que como? E se eu falar que não como, e você come, você vai parar de comer só porque eu falei que não como? Mas eu como. Orelha de porco, tudo de porco. O que vai na feijoada? Não vai tudo isso aí? Aí as pessoas hoje ficam discutindo se pode comer carne. Aí a mesma pessoa que pergunta, é pecado comer carne de porco? Não honra pai e mãe, que está nos 10 mandamentos. Não arruma nem a cama quando acorda. A mesma pessoa que julga lá e entra nas redes sociais e mete o pau. É pecado comer carne de porco? Porque eu vi o senhor comendo carne de porco outro dia. Não honra pai e mãe. Não segue os mandamentos. E quer me julgar. É igual a história do padre que estava no restaurante tomando uma taça de vinho. Aí a mulher chegou e falou, padre, o senhor bebendo vinho não é pecado? E o padre falou, pois é, a minha tia tem 90 anos. E ela falou, e ela bebe? Ele falou, não, ela cuida da vida dela. E não dá vontade de responder, eu vou responder assim também. Não, ela cuida da vida dela. Aí se o padre fala, não é pecado tomar vinho, não. E ela acha que é pecado, a consciência dela acusa, ela vai passar a tomar só porque o padre falou que não é pecado? E se o padre não toma o vinho e falar que é pecado, como que é o contrário? E se o padre está tomando o vinho e diz, não é pecado, e ela acha que é pecado, ela vai passar a tomar? Ou se o padre diz o contrário? Já me confundi tudo. Porque tem coisas que para você é pecado, que para mim não é. Não é mandamento, é consciência. Tem coisas que para mim é pecado e para você não é. E aí? Aí sabe o que eu vou dizer para você? A minha tia tem 90 anos. Aí você vai dizer, e ela acha que isso é pecado? Eu vou falar, não, ela cuida da vida dela. Ela tem a fé dela, acabou. A fé que tem, está escrito, tem para ti mesmo. Tem para ti mesmo. Eu vou responder um rapaz. O rapaz mandou a pergunta. Eu gosto da homossexualidade, relações homossexuais. Relações homossexuais. O que o senhor tem a dizer? Eu vou responder. Eu não tenho a dizer nada. Se você gosta, você não está dando o que é meu, fica à vontade. O que eu tenho a dizer? Você quer viver nessa vida? Viva. Hein? Mas as pessoas querem espiritualizar tudo e botar pecado em tudo. E o pior de tudo, é que o mesmo
que fica perguntando se é pecado ou não é pecado, faz coisa pior. O mesmo que pergunta se é pecado ou se não é pecado, infelizmente, ele faz coisa pior. Ele não segue nem os 10 mandamentos. Sim ou não? Então a gente tem que definir a nossa fé na palavra. O que a palavra diz? E tem coisa que eu falo aqui, depois a Ana Cláudia está ali, ó, ela vai chamar minha atenção. Mas eu também já falei. Não precisava falar assim, eu tenho que falar. Tem que falar a verdade, assim sim, não, não. O que passar vem do diabo. É isso aí. Infelizmente, as pessoas elas só sabem julgar, mas elas não se analisam. Infelizmente. Eu sempre falo para Ana Cláudia, se você vai criticar alguém, você só pode criticar se você estiver fazendo melhor. Se você não faz melhor, não critica. Ou nem faz. Você nem faz, ou nem faz melhor. Então você não pode criticar. Você vai criticar alguém, você faz melhor que ele? Faço. Então você pode criticar. Você não faz, então não critica. Fica quieto. É melhor parar. Não? Não vai dar miséria. Então quais são os 2 mandamentos principais? Esse aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o pensamento. E o segundo, o seu próximo como a ti mesmo. Você acha que eu vou criticar o homossexualismo? Nunca. Sabe por quê? Porque Jesus ama o pecador, inclusive o homossexual. Eu amo o homossexual. Eu posso não concordar com a atitude dele, mas jamais vou desprezar. Qualquer homossexual que entrar aqui, sentar, assistir reunião, buscar Deus, se batizar nas águas, qual o problema? A igreja não é lugar de santo. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pecadores que querem se arrepender, que querem buscar Deus. A igreja é lugar de ladrão, é lugar de traficante, viciado, prostituta, homossexual. A igreja é lugar de todos os povos que querem vida com Deus. Como que eu vou me libertar de todos os pecados para depois vir para a igreja? Não, eu tenho que vir para a igreja com todos os pecados, com todos os problemas, doenças, fracassos, derrotas. E na igreja eu vou buscar a Deus. A verdade, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Está entendendo sim ou não? A Bíblia fala de dízimo, então eu vou ser dizimista. A Bíblia fala de voto, vou fazer voto. A Bíblia fala de batismo nas águas, vou me batizar nas águas. A Bíblia fala de abandonar o pecado, de ter Deus como único Senhor, abandono o pecado. A Bíblia fala de batismo com o Espírito Santo, então busca o batismo com o Espírito Santo. E o rapaz também botou, estou há 5 anos buscando o Espírito Santo e não recebi ainda o Espírito Santo. De repente até recebeu e não sabe. Para você entender, compreender. Paulo chegou para alguns e disse assim, vocês receberam o Espírito Santo? A gente nunca nem ouviu falar do Espírito Santo. E Paulo botou a mão e disse, então receba agora. E receberam na hora o Espírito Santo. Foram batizados na hora, não precisou ficar o olho fechado, não precisou ficar de joelhos orando até ele vir. Tem gente agora que enquanto a gente está pregando, ela pode receber o Espírito Santo. Eu falei isso outro dia, não sei se foi na reunião de sexta, não foi, Ana Cláudia? Sexta-feira Sexta-feira Santa, eu disse, enquanto eu estiver pregando, tem pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo. E depois a senhora mandou no WhatsApp, chorando, falando, eu recebi o Espírito Santo, eu estou aqui numa paz, numa alegria, num gozo, porque os primeiros frutos do receber o Espírito Santo é exatamente esse gozo, essa paz, essa vontade de sair correndo e falar para todo mundo que Deus está vivo. Então tem pessoas que porque ela crê, a mesma coisa que Paulo falou, então receba agora, porque ela crê, porque ela decide obedecer, porque ela decide se entregar, ela pode receber agora, numa pregação, sem estar orando. Ela pode receber orando, claro,
Mas o milagre e a maneira de Deus operar não tem uma regrinha. Para uma pessoa de um jeito, para uma outra pessoa de outra maneira. É só você se entregar, é só você se render. É só você amar o seu próximo. Ter misericórdia também. Ter compaixão também. Não é ser bobo. Bobo. Mas é o quanto você entende e sabe discernir o ser humano que tem uma alma para ser salva, do ser humano que faz as suas maldades. Eu ia falar aqui, mas tem gente que não vai entender, que eu lembrei que a gente está na internet. Fala de um ser humano ruim aí. Sujeito que vem na tua cabeça assim, que você diz assim, esse sujeito é bandido, não voto nunca mais nele. Tem um sujeito, ser humano, bandido, corrupto e etc, etc, que de repente não tem mais o seu aval, mas esse mesmo sujeito ele tem uma identidade, ele tem um CPF, um nome com uma alma. E que ele também precisa de salvação. E aí? Você tem que saber discernir. A pessoa, ser humano, do que essa pessoa, ser humano, faz. Então, a pessoa, ser humano, que tem a sua identidade, merece a minha oração. Merece a misericórdia de Deus e a salvação também. Porque foi por ele também, ou por essa pessoa também, que Jesus morreu na cruz. Não foi só por mim. Foi por essas também. Fique em pé. Antes de entregar a vida para Jesus, buscar a Jesus, antes de afinar sua vida com Deus, você já vai pegar nas suas mãos seu dízimo, sua oferta. Deus te toca para você fazer uma oferta, você vai pegar uma oferta agora. Você já vai pegar o seu dízimo. Quem está pela internet e quiser transferir, eu vou colocar as contas da igreja. Você faz a transferência, manda no nosso WhatsApp o comprovante para a gente apresentar a Deus. Você que está aqui na reunião presencial, você coloca aqui no alforje seu dízimo, sua oferta, seus votos com Deus. Se precisar passar o cartão, tem a maquininha. Enfim, pega a sua melhor oferta, pega seus votos, compromissos, ou aquilo que Deus te toca para você ser fiel a Deus, e coloca aqui no alforje, seja abençoado. Coloca aqui na sacola e seja abençoado. E quem está pela internet quer fazer isso, é só transferir. Faz um print aí, depois você transfere e manda também pelo nosso WhatsApp.